Muito bem, estamos de volta. Este é o terceiro bloco da nossa aula de hoje, precisamente o bloco de número 10. E vamos vencer com este bloco os princípios tradicionais, podemos assim dizer. Já estudamos os 4 mais famosos, legalidade, anterioridade, isonomia e retroatividade. Hoje estamos estudando os 6 menos famosos, mas que caem também. E os 2 últimos blocos da próxima aula vão versar sobre os novos princípios oriundos da reforma tributária. Aula imperdível, só vai dar isso nos próximos concursos, se não em primeira fase, em texto discursivo. Por isso que os meus slides vão ser úteis para vocês ganharem musculatura para eventual questão dissertativa. As minhas aulas, elas habilitam o nosso aluno para as provas de múltipla escolha, para as questões dissertativas. Basta ver que os nossos slides sempre vêm num português de rigor, português de rigor, aqui para vocês conviverem com um bom texto e poderem reproduzir em eventuais provas discursivas, que hoje estão aí em todas as provas do mundo do direito, até na área fiscal, todo mundo hoje se prepara para a prova discursiva, tá? E algumas áreas, como sabemos, provas orais. Então, você convivendo com um bom português, no futuro vocês poderão estudar português comigo, vão aprender tudo, vão ficar bem habilitados para produzirem texto nota 10, Aí tudo vai melhorar. Mas por hora vão convivendo com as minhas dicas, com o bom texto e tudo mais. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos, vou virar aqui o slide, para o, vamos ver, pronto, ó, para o penúltimo princípio dessa aula de hoje, que é o princípio da proibição das isenções heterônomas, artigo 151, inciso 3º, é o último inciso do artigo 151. Como nós já sabemos, esse artigo só vale para a União, então é vedado à União, inciso 3º, em vermelhinho lá, ó. É vedado o quê? Instituir isenções de tributos da competência de estados, do DF e dos municípios. Então, o que é vedado, o que é proibido? Que a União isente tributo de competência alheia, ou seja, um tributo que não é seu. Se o tributo não é dela, como que ela pode isentar? É isso que o Constituinte quer proteger, falando, União, você só vai isentar tributo seu. Você não vai isentar um tributo do Estado, não vai isentar um tributo do DF, não vai isentar um tributo do município. Tá? Por isso que tem essa palavrinha hétero. Hétero, digamos, o outro. Então, são proibidas as isenções heterônomas. Então, você tem que arrumar um jeito de guardar esse nominho. Ó. Por que são proibidas as isenções heterônomas? Porque vem aí desse elemento na palavra hétero, que significa o outro. Então, o que não pode é a União pretender isentar tributo do outro. Por isso que são proibidas as isenções heterônomas. Tá? Show! Aqui já cai bastante em concurso. Quer dizer, dos 3 incisos do 151, a gente já estudou os 3, está estudando o último agora. O que cai menos é o inciso 2º, aí do que nós estudamos agorinha há pouco, que é da tributação da renda e de servidor público lá, o que cai menos. O inciso 1º, que é a uniformidade geográfica, e esse incisinho 3º, a proibição das isenções heterônomas, olha, muitas bancas pedem, muitas bancas. Então vamos ficar espertos aqui, tá? Vou abrir a imagem e vou virar o slide. Qual que é a lógica? O poder de criar o tributo é correlato ao poder de isentar. Essa é a lógica. Se a União é competente para criar o tributo federal, ela poderá isentar o tributo federal. Show de bola, é óbvio. Se o Estado-membro é competente para criar o tributo estadual, ele poderá isentar o tributo estadual. Show de bola, é óbvio. Trata-se das isenções autonômicas, também chamada de autônomas. Então, é assim, olha, apareceu um nominho novo agora. Quando a União isenta tributo federal, show. O Estado isenta tributo estadual, show. O município isenta tributo municipal, show. Nós temos o que deve ser feito. O ente que cria o tributo isenta o tributo por ele criado. Chamamos isso, a doutrina chama de isenções autonômicas. Até autônomas às vezes aparece. Então aqui é o correto. O que se quer, o que se admite, o que pode, é isenção autonômica. O ente que cria o tributo o isenta.
Essa é a lógica, é a regra. Agora, vem o princípio, no 151, inciso 3º, que é um princípio de proibição, que é vedada a união. Então, o que não pode? O que não se quer? O que é proibido? Que a União isente tributo de competência tributária alheia. Ou seja, que a União veicule uma isenção heterônoma. Isso que não pode. Então você tem que guardar a língua portuguesa. Isenção autonômica, show, pode. É o que se espera. Isenção heterônoma, não pode. Não pode. Como é que a União vai isentar um ICMS? Como é que a União vai isentar um ISS? Não pode isso. É o que se quer evitar aqui. Beleza? Tudo em homenagem à federação, ao federalismo de equilíbrio, à isonomia, à igualdade entre as entidades políticas. Aí a banca pode exigir esses vetores axiológicos, valorativos, para ver se você tem musculatura, que é a perguntinha, por quê? Por que não pode? Ora, por que não pode? Você começaria assim, porque o poder de isentar é correlato ao poder de criar. Só pode isentar um tributo quem tem o poder de criar o tributo. Você já começa assim, respondendo. Ademais, você diria numa prova oral, né, se a União pudesse isentar um ISS, ela invadiria a competência do município. Além de ser um problema de competência tributária, de invasão de competência, nós teríamos uma quebra do postulado federativo. A banca já começa a aplaudir, fala o que é isso. Já um cutuca o outro, fala de onde que vier esse candidato, só pode ser do GRAN. Já começam já a aplaudir vocês. Pô. Vocês entenderam? Então, você tem que estar bem. Você tem que estar bem para avançar aí na matéria. Então, vamos que vamos. Ó. A isenção heterônoma ocorrerá quando uma entidade pretender isentar tributo de competência tributária alheia. Perfeito. Nesse passo, será heterônoma, por exemplo, uma isenção de IPVA, de IPTU ou de ISS, concedida pela União. Como é que a União vai isentar IPVA? Se IPVA é estadual, IPTU, se IPTU é municipal, ISS, se ISS é municipal. A heteronomia, que é um nominho já para você guardar, ó. A heteronomia nas isenções é vedada, perfeito. Devendo prevalecer a regra, afeta as isenções autonômicas ou autônomas. Isso, tudo no bom português, aí para você se preparar na terminologia. Ó. Então, heteronomia nas isenções não pode, porque são admitidas apenas as isenções autonômicas. Ó. Tudo termo técnico só para os melhores do Brasil. Você faz parte desse rol. Então vamos que vamos, tá? O que nós temos? Análise. A regra é, aí fiz um mapa mental para você guardar, ó. União, isenta tributos federais. Estado, isentar tributos estaduais. Município, isentar tributos municipais. E trouxe até um detalhe legal. DF, como o DF tem competência tributária cumulativa ou múltipla, o DF pode isentar tanto tributos municipais quanto estaduais, porque ele pode criar os dois, né? Aí do ladinho da chave lá, ó, a regra das isenções autonômicas, né? E lá embaixo na última linha, o que se proíbe? A isenção heterônoma. Tem um errinho ali, ó, vou corrigir, não se preocupe. É heterônoma, vou corrigir, tá? Para você. Você vai ter já o slide corrigido. Eu já mando para você com as observações aqui de correção, tá? Então, o que nós temos? É um slide bem legal, visual, tem a novidade ali do DF. Quando o DF isenta um tributo estadual, está na sua competência, isenção autonômica. Quando o DF isenta um tributo municipal, porque ele tem competência para os tributos municipais e estaduais, o DF, competência tributária cumulativa ou múltipla. Então aqui nós não teríamos heteronomia na isenção, teríamos a regra e a permissão da isenção autonômica. Ó, muito bonito, né? Eu acho incrível essa matéria, bonita mesmo. Então vamos que vamos. Ó. Vou virar o slide. Vou virar. Os tratados internacionais que isentam. Uma relevante ressalva, a vedação da heteronomia das isenções, segundo a doutrina e o STF. Então nem preciso dizer que isso daqui despenca em concurso, tá? O tema refere-se à possibilidade de concessão de isenção de tratados estaduais, de tributos, isenção de tributos estaduais e municipais, pela via do tratado internacional. Como é disso, ou seja, como é assente, como é uníssono, né? A União, ao celebrar o tratado, não se mostra como pessoa política de direito público interno, vou virar o slide, mas como pessoa política internacional, ou sujeito de direito na ordem internacional, passando ao largo da restrição constitucional. O que é passar ao largo, no bom português? É costear, é contornar a proibição constitucional.
Em tempo, o presidente da República firma tais acordos à frente dos interesses soberanos da nação, e não na defesa dos seus restritos propósitos como entidade federada, né? Daí se assegurar que a concessão da isenção na via do tratado não se sujeita à vedação constitucional da concessão de isenção heterônoma. Muito bem. Professor, me ajude que eu não estou entendendo. Pois não, você precisa entender isso, porque é isso aqui que cai. De cada princípio a gente tem as coisas que mais caem. Esse é o ponto que mais cai no princípio da vedação das isenções heterônomas. Basicamente a banca quer saber o seguinte, ó, pode um tratado internacional veicular uma isenção de ICMS, por exemplo? E aí você fala, mas por quê? O que tem a ver essa pergunta? Tem a ver o seguinte, ó, o tratado ele é celebrado, né, no âmbito da União, firmado pelo presidente da República, conforme você estudou, o artigo 84, o processo da Constituição, né, processo de internalização dos tratados. Então você olha para um tratado internacional, você vê a União. Você olha para um tratado internacional, você vê a União. Aí eu volto à pergunta, pode um tratado internacional isentar um ICMS? Aí, se você não soubesse a matéria aqui, você ia falar, poxa, a União não pode isentar um ICMS, então viola o princípio da vedação das isenções heterônomas. Resposta, não pode. Você diria assim, nota zero. Nota zero. A banca vai até comemorar a sua gafe. No gabarito eles nem colocam certo ou errado, eles colocam kkk. Conhece o kkk, né? Vem no gabarito. Banca comemorando a tua nota zero. Agora, você, meu aluno, não vai tirar zero, não vai ser o kkk do concurso. Você vai tirar 10. Por quê? Você tem que saber que a união que celebra o tratado não é a união de União, Estado, Município e DF. É uma outra união. É a união que se aprende em direito constitucional, até em direito internacional se aprende, que é a união como uma pessoa política internacional. Não é aquela pessoa jurídica de direito público interno, do lado de Estado, município e DF. É uma outra união. É pessoa política internacional, na defesa dos interesses soberanos da nação. Então o presidente da República, na hora que ele está celebrando o tratado, ele não se coloca como chefe de governo, ele se coloca como chefe de Estado. Direito constitucional na veia. Professor, que coisa linda. Então, se eu tenho um tratado veiculando uma isenção de ISS, como não é essa união pessoa jurídica de direito público interno, que não pode se colocar em condição de preponderância com relação aos demais entes, é uma outra história, como é uma outra união, não tem nenhuma violação ao princípio, fechou a matéria, nota 10. Então, é claro que pode ter isenção feita por tratado. É claro, STF já disse, você vai ler a ementa agora. Professor, que legal essa matéria, super, cai demais em concurso. Então eu quero voltar aqui o slide, ó, vou voltar, nós vamos reler a minha explicação, que você vai ter que ler isso aqui umas 10 vezes, porque é esse texto que você tem que saber para uma prova discursiva, para uma prova oral, tá? Então vamos lá, ó. O tema refere-se à possibilidade de concessão de isenção de tributos estaduais e municipais pela via do tratado. Como é ser disso, todo o texto eu tiro do meu livro, né? É assim que eu escrevi no meu livro. Como é ser disso, a União, ao celebrar o tratado, não se mostra como pessoa política de direito público interno, perfeito, mas como pessoa política internacional, perfeito, ou sujeito de direito na ordem internacional, passando ao largo da restrição constitucional. O que eu estou querendo dizer? Não fere o princípio, pode ter. Em tempo, o presidente da República firma tais acordos à frente dos interesses soberanos da nação, e não na defesa dos seus restritos propósitos como União, né, como entidade federada. Ele é o chefe do Poder Executivo, né, federal. Daí se assegurar que a concessão da isenção, na via do tratado, não se sujeita à vedação. O que é não se sujeitar à vedação? Ela não viola o princípio. Aqui no bom português, ó, não se sujeita à vedação, não viola o princípio. Pode, então, é constitucional. Não se sujeita à vedação constitucional da concessão de isenção heterônoma. Então, muitas vezes os concursos pedem isso. Pode um tratado internacional isentar um tributo estadual sem violar o princípio que proíbe as isenções heterônomas? Certíssimo, claro que pode. Um tratado que isenta um tributo estadual é constitucional? É constitucional, porque não viola o princípio. Então tem vários jeitos de pedir. E o próximo slide, ele vai trazer mais elementos. Ó. Aliás, em 2007, o julgado é de 2007,
o STF ratificou que o presidente da República não subscreve tratados como chefe de governo, acabei de falar isso para vocês, né? Mas como chefe de Estado, o que descaracteriza a existência de uma isenção heterônima. Então não é isenção heterônima. Não se trata de heteronomia quando um tratado veicula uma isenção de imposto estadual. Vedada pelo 151, inciso 3º. A isenção heterônima é vedada. Mas quando um tratado isenta tributo estadual, não é heteronomia. Não tem nenhum choque com a Constituição. E com isso, a gente acaba esse penúltimo princípio. E agora nós vamos para o último princípio da nossa aula. Vocês gostaram do princípio do 151 do CTN? Estudamos os 3 incisos dele. Você já tirou 10 na matéria. Tá? Caiu o 151 em qualquer concurso do Brasil, você vai tirar 10. Eu sempre desafio vocês. Se fizer algum teste depois da minha aula, não conseguir, você tem que me mandar. Você tem que me mandar por quê? Porque eu sou o primeiro a querer melhorar aqui a minha aula, para torná-lo mais habilitado. Eu sou uma pessoa aberta para melhorar. Eu procuro melhorar a minha aula há 27 anos. Procuro melhorar, então não tem problema. Você pode me mandar. Assisti a sua aula, caiu uma questão do 151 e eu não acertei. Professor, me ajude. Pois não, vou ser o primeiro a te ajudar. Você me manda lá no material @professorsabag.com.br. Não é? Fala, ó, aconteceu isso, professor, me ajude. Pois não, o que aconteceu? O slide, o professor não comentou isso, o que foi? Não, eu vou reconhecer, vou fazer a meia-culpa. Desculpe, não comentei, mas já vou introduzir na aula para melhorar e para a gente poder ajudar mais pessoas no Brasil. Né? A humildade, ela vem com a experiência. Né? Então, como a gente já tem muitos anos de estrada, eu me considero uma pessoa muito aberta para ouvir vocês. É assim que a gente aprende, né? Ouvindo vocês, tá bom? Então, meus amigos, notícia boa. Só falta um princípio para a gente vencer a aula. Vamos lá? Que é o próximo, ó. Princípio da não discriminação baseada em procedência ou destino. Que é o 152. Aí vão acabar os princípios tradicionais, né? Só ficarão aqueles princípios da reforma tributária para os últimos blocos, em outro momento. Olha lá, vai ser na próxima aula. Né? Vamos ler? É vedado aos estados, DF e município. Então, olha a decoreba. O 151 era só para a União, os 3 incisos. O 150 é para as 4 pessoas políticas. E o 152 só para estado, DF e município. Você tem que arrumar um jeito de decorar isso. É vedado aos estados, DF e município estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza, em razão do quê? De sua procedência ou destino. Quer dizer, a procedência do bem ou do serviço, ou o destino do bem ou do serviço. Então vamos de novo? É vedado aos estados, DF e municípios estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza, em razão da procedência do bem ou do serviço ou do destino do bem ou do serviço. Qual é o nome que se dá para esse princípio? Princípio da não discriminação baseada em procedência ou destino. 152 do CTN, tá? Então deixe-me só olhar aqui para os olhos de vocês e mexer com aquele probleminha da competência, né? Todos os princípios do 150, eles vão até o inciso 5º. Nós já estudamos nas primeiras aulas legalidade, isonomia, irretroatividade, anterioridade, não confisco, ilimitabilidade ao tráfico de bens e pessoas. Tudo aquilo ali vale para União, Estado, Município e DF. 150. 151. 3 incisos, 3 princípios. Estudamos hoje. Hoje. Inciso 1º, uniformidade geográfica. Inciso 2º, a tributação da renda da dívida pública e servidores públicos. Inciso 3º, proibição das isenções heterônomas. O 151 só vale para a União. Só para a União. 152, estamos entrando agora. Vale para quem? É só você olhar aqui. Vale para Estado, DF, município. Você tem que arrumar um jeito de decorar. A banca tem certeza de que você não é capaz. Nós vamos dar uma lição neles. Certo? Porque, veja, você tem que estudar do jeito que eu estou ensinando. Você tem que saber o que a banca vai perguntar. Assim que vocês vão conseguir passar em concurso. Sempre elaborando os testes, imaginando perguntas. Não é? Estava lendo uma reportagem agora
de um aluno que passou nos primeiros lugares para concurso para cartório. Achei super interessante. Ele passava o tempo todo imaginando as perguntas que eles iam fazer. É o que a gente faz aqui o tempo todo na aula. Indicando para vocês, pense no que a banca vai te perguntar, você vai se dar bem. Então você tem que imaginar o que a banca vai te perguntar. O 152 vale para Estado, DF e município. Você pode fazer um mapa mental aí. O 151 só vale para União. E o 150 vale para União, Estado, Município, DF. Fechou? Dito isso, vou abrir a tela. Vamos lá conhecer o teor. O que é proibido? Que Estado, DF e município estabeleça diferença tributária entre bem e serviço em razão da procedência do bem, em razão do destino do bem. Virei o slide. Não se refere à União, e isso, o postulado se destina aos estados, ao DF e aos municípios, excluída a União, e não apenas a um deles, né? Porque o concurso pode falar, é um princípio que só se refere a estados, é um princípio que só se refere a municípios. Não, se refere a estado, DF e município. E a União ficou de fora. Vou voltar o slide, ó. Perceba. Não é só a estados. Eu já vi concurso que colocou é vedado aos estados e ao DF. E não colocou a palavrinha município. E aí a letra estava errada no concurso. Uma maldade, né? Mas para nós o teste está esperável, né? Está no controle. É um princípio que só vale para estado, DF e município. Não vale para a União. Virei o slide. A vedação, estou lá embaixo, ó, da diferença tributária é em razão do quê? Procedência ou destino do bem. Eu já vi concurso falando em razão do valor do bem. Vamos voltar aqui, ó, porque a gente já conhece os testes, ó. Eles vão pegar a última linha ali e vão trocar. É em razão da procedência ou destino do bem, não é valor do bem. Então vejam as maldades, né? O legal da gente fazer testes, que é o pé do nosso tripé da aprovação, né, que eu expliquei no bloco inicial, e sempre falo na minha aula, né? Você tem que fazer testes, porque aí você sabe o que eles vão te perguntar. Você já sabe. Né? Então, o que eles fazem? Ó, abrindo a imagem. Eles vão pegar essa última linha e vão trocar ali, em razão de sua procedência ou destino, eles vão colocar em razão do valor do bem. Não tem nada a ver com o valor do bem. Tem a ver com a procedência do bem, com o destino do bem. Tá joia? Virei o slide. Então, já lemos esse. E agora, já quase fechando a matéria. O objetivo do princípio: inibir todo e qualquer tipo de barreira tributária no relacionamento entre estados, IDF e municípios, né? Porque o princípio só se refere a esses entes. Já que as tributações interestaduais sempre foram provocadoras de litígios tributários, né? Assim, será vedada a manipulação de alíquotas e da base de cálculo pelos legisladores dos estados, dos municípios e do DF. Tá? Então já estou preparando para o exemplo que vai aparecer. Um estado, ele não pode manipular a alíquota, tá? Criando uma situação favorável para um determinado tipo de contribuinte, em detrimento de outro. Tá? Qual que seria esse contribuinte? Quando ele fala aqui em razão da procedência do bem, então imagine que um bem, né, proceda do estado de Minas Gerais. E nós estejamos falando de um benefício fiscal de ICMS. Não pode o Estado de Minas Gerais, em razão da procedência desse bem, né, um bem do Estado de Minas Gerais, ter um tratamento melhor do que um bem de procedência de outro Estado. Ele não pode criar uma situação que favoreça um contribuinte em razão da procedência de um bem com relação a um outro contribuinte, né? Ele não pode. Por quê? Porque esse critério de diferenciação ele é vedado pela Constituição. A alíquota não pode levar esse critério de diferenciação para incidir, né? A procedência do bem. Né? Então, um bem do Estado de Minas Gerais vai ter um tratamento e aquele mesmo bem, só que de um outro estado, suponhamos um leite, nós chamamos de leite cru na legislação, o leite da vaca, leite cru, né? Então, só pelo fato de o leite cru ser de Minas Gerais, o Estado de Minas Gerais daria um tratamento. Agora, se for um leite cru vindo do outro estado, um estado de São Paulo, teria um tratamento diferenciado, mas como assim? Não pode ter uma diferença de tributação em razão da procedência do bem. É isso que o comando quer evitar. Então, na edição de 2024 do nosso manual, lá na página 275,
explico que tal postulado objetiva coibir barreiras fiscais dentro do território nacional, prestigiando o quê? O mercado comum brasileiro, né? Isso aí eu falo no meu livro. Haja vista, nós que gostamos de português, não existe haja visto, né? É haja vista, quer dizer, tendo em vista vivermos em um país uno, com divisas entre estados e limites entre municípios, mas por uma questão político-territorial. Você não pode distinguir estados e municípios, né, pela procedência de um bem. Se o bem é mineiro, se o bem é catarinense, se o bem é paulistano, né, se o bem é carioca, isso não pode ter, né? Não pode. O que tem é uma questão político-territorial. Nesse passo, aí chegamos ao último slide, não é legítimo a entidade política, estados, DF e municípios, prever quaisquer elementos discriminatórios, levando em consideração a procedência ou o destino do bem. Nesse campo, apenas a União está legitimada a estabelecer discriminações, claro, desde que se traduzam em incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio socioeconômico entre as diferentes regiões do país. Isso mesmo, à luz do princípio da uniformidade geográfica. Super legal esse final aqui, né? O que eu estou querendo dizer? Você quer trabalhar com alíquota diferenciada? Quem que pode trabalhar com alíquota diferenciada olhando para o Brasil, para o mapa do Brasil? Vou dar um tratamento diferenciado para Minas Gerais, vou dar um tratamento diferenciado para Santa Catarina. Quem que pode fazer isso? União. É regra ou exceção? Exceção. Só em casos de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio socioeconômico entre as diferentes regiões do país. Você aprendeu isso comigo. Agora, por acaso, você pega um ICMS, que é um imposto estadual, você pode ter um ICMS diferenciado entre os estados? Pode. A gente até tem situações. Mas o princípio aqui está proibindo. Esse ICMS diferenciado em razão de características territoriais, só pelo fato de um produto ser catarinense, só pelo fato de um produto ser mineiro, você vai ter um ICMS diferenciado. Não tem cabimento. É isso que se quer proibir, porque se fala em mercado comum, se fala em o quê? Se aquele produto é o leite cru, não é? A cana em caule, né? A carne animal, são os nomes técnicos que se dão no âmbito do ICMS. Você vai ter o tratamento do ICMS, que é um tratamento uniforme, porque existe um princípio que proíbe o quê? Vamos relembrar aqui o nome dele, olha lá. Proíbe a discriminação. A discriminação baseada em procedência ou destino. Por isso que o princípio se chama princípio da não discriminação baseada em procedência ou destino. Estamos bem? Já estamos chegando ao 28º minuto aqui no meu cronômetro e estou muito feliz porque a gente conseguiu vencer aí hoje 6 princípios, não é? E com isso vencemos os princípios tradicionais, né? 6 mais 4, nós estudamos legalidade, interioridade, isso. 6, já estudamos 10 princípios até agora, 10 princípios, e com isso chegamos aí ao fim da nossa aula de hoje. Foi uma aula menor, né? Com 3 blocos. Deixo aqui o meu muito obrigado. O nosso lema: estude mais, estude sempre. Legal. Tem aí o recadinho para você que está chegando agora, né? Se quiser, esse recado aparece em todas as minhas aulas, para todos os alunos do GRAM. Quem quer receber o nosso presente, os nossos simulados, faça contato comigo. material@professorsabag.com.br. Identifique, né, a sua turma, sempre é legal. Diga se está gostando de estudar, se está aprendendo, né? Você tem esse canal aqui aberto de comunicação comigo. Eu não tenho equipe que responde nada, eu que respondo, eu que faço tudo. Eu sou muito centralizador, tá? Porque às vezes o aluno fala, não, vou mandar um e-mail, o professor Sabag super ocupado, nunca vai ler. Não, eu que cuido de tudo, tá? Então eu recebo no meu celular, cuido, eu que respondo, tá? Aliás, se você já fez um pedido de simulado e não recebeu, tá? Não atribua a culpa a mim, é bem provável que a culpa seja sua. Por quê? Porque eu respondo com muita brevidade, às vezes no mesmo dia. Ah, mas e aí o senhor respondeu, por que eu não recebi? Tá no seu spam. O problema você tem que ver aí com a sua vida, tua situação. Comigo não. Eu sou sou agitado, você já me conhece, eu sou agitado e então é assim que funciona, tá? Então veja no seu spam, porque como vai um arquivo carregado, você pode eventualmente não ter recebido, tá bem? E aqui nós temos os nossos livros, o manual de tributário, tudo isso que eu estou falando está no livro, que é esse de capa azul, 2024,
tem o manual de português jurídico, português para concurso, para quem quer aprimorar aí o estudo da língua portuguesa, tá bem? E com isso, então, fechamos essa terceira parte do estudo de princípios. Teremos a quarta e última parte, insisto e repito, né, dedicada aos princípios à luz da reforma tributária. Você vai adorar, vai ver as novidades trazidas pela emenda 132 de 2023, e aí fecharemos a matéria princípios com a nota 10, tá bem, meus amigos? Então, muito obrigado, um grande abraço para vocês, bons estudos, até a próxima, tchau, tchau!